Estenda as suas mãos para cá. Pai, obrigado, Senhor, por cada recurso aqui confiado. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado e sustentado a vida deles. O Senhor tem guardado a vida de cada um, Pai, e sustentado também esta igreja. Não estamos aqui, Pai, simplesmente porque damos uma oferta, não, é o Senhor que está acima desta igreja, é o Senhor que está controlando essa igreja, mas o Senhor nos dá o privilégio, e o Senhor nos usa, Deus, através dos nossos recursos também, que não falte, Deus, na vida dos meus irmãos, o que comer, o que beber, o que vestir, que não falte aqui na igreja, Pai, usar o recurso para o avanço do Evangelho, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado. Amém, irmãos. Antes de irmos para a palavra, eu queria que a gente pudesse orar em conjunto pela nossa irmã Salvina, que está internada aqui mesmo no Mangabeiras, no Hospital Horizonte, a mãe da Cíntia, né? Uma senhora que sempre senta aqui na frente com a sua filha. Ela está internada, saindo daqui eu vou lá visitá-la, se Deus assim permitir. Estamos mandando, né, informações lá no grupo. A Cíntia também, filha dela, sempre está mandando informações. Ela estava entubada, né, estava no CTI, ainda está entubada, e as notícias são boas. Segundo a família, ela tem se recuperado bem, e contamos com a vontade soberana de Deus para que ela possa estar conosco aqui mais uma vez, em nome de Jesus. O que ela tem, minha irmã, certinho? Ela teve um problema sério de pulmão e ela está entubada. E tem 10 dias que ela está entubada. Então, o problema é no pulmão. Então, nós vamos orar por ela em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Deus, pela vida da nossa irmã Salvina, pela vida da Cíntia, sua filha. Colocamos, Deus, a Salvina nas tuas mãos nesse momento. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor restaure aquela saúde, segundo o teu querer, segundo a tua graça. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor transforme essa situação em bênção, que tudo isso, Pai, possa se tornar um grande testemunho lá na frente, Deus, para que a gente possa ver o quanto o Senhor foi bom, gracioso na vida da Salvina. Visite ela agora ali naquele quarto de hospital, visite ela agora ali naquela emergência, Pai, que o Senhor possa, Deus, restaurar os pulmões, que o Senhor possa restaurar a saúde, que o Senhor possa restaurar a vida da minha irmã Salvina, que o seu nome seja exaltado, engrandecido, glorificado na vida dela, Pai, é o que eu te peço. Visite a Salvina neste momento, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos, continuem orando por ela em casa aí, para a glória de Deus, amém? Jeremias capítulo 1, queria que você abrisse a Bíblia comigo, em Jeremias capítulo 1, falaram disso também, Bebete, hoje? Foi não, vamos ver. Jeremias, capítulo 1, eu queria ver com vocês o chamado deste profeta. Irmão, sem dúvida alguma, Jeremias está dentro dos grandes profetas do Antigo Testamento. Eu pedi para você abrir no livro mais denso em número de versículos, em quantidade de assuntos da Bíblia Sagrada. Jeremias é o maior livro da Bíblia Sagrada. Em número de capítulos, o maior livro é Salmo. Mas em quantidade de informações, o maior livro é Jeremias. Jeremias foi um profeta que viveu pós e durante o cativeiro babilônico. Jeremias não foi levado para a Babilônia, mas Jeremias viveu durante o cativeiro babilônico. Daniel foi levado para a Babilônia. Ezequiel foi levado para a Babilônia. Daniel trabalhou na Babilônia. Ezequiel profetizou na Babilônia. Mas Jeremias não. Jeremias fica em Jerusalém, profetizando de Jerusalém. E Jeremias, no final de seu ministério, é levado para o Egito. E lá ele fica exilado. Lá ele fica preso. Jeremias profetizou por volta de 40 anos. O versículo 1 até o versículo 3 mostram para nós o período de tempo do ministério de Jeremias. Jeremias é um homem emblemático, é um homem que Deus o proibiu de casar. Jeremias é um homem que Deus disse a ele que algumas das orações que Jeremias fazia, Deus não iria responder. Irmãos, nós cantamos Deus não rejeita a oração, verdade e mentira. Deus não rejeita a oração, que é feita nos moldes de sua vontade. Mas aquilo que oramos e que Ele não quer fazer, Ele não vai fazer.
né? Um exemplo de oração não respondida de Deus é quando o marido está tratando mal a esposa e vem orar pedindo a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Essas orações não são respondidas. Mas agora, o outro lado da moeda também é verdade. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Jeremias foi um homem que orou e algumas coisas Deus não o respondeu. Deus disse que não faria quando Jeremias pedia por misericórdia ao povo, porque Deus já havia decretado a sua sentença de julgar aquele povo do Reino do Sul. O texto diz assim a partir do versículo 1. Palavras de Jeremias, foi ele que escreveu, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. Escuta, versículo 1, palavras de Jeremias, foi ele que escreveu. Mas ele não escreveu este livro da cabeça dele. O texto diz, a ele veio a palavra do Senhor. É um texto que Jeremias escreveu, mas que quem mandou ele escrever foi o Senhor. É um texto que Jeremias escreveu, mas a palavra veio de Deus. E agora o versículo 2 vai nos colocar na história. Quando Jeremias viveu? Nos dias de Josias, um rei fiel. Filho de Amon, um rei perverso. Rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias. Jeremias está profetizando, e o rei de Judá da época é Josias. Ele começa com Josias. Josias é um rei justo. Josias volta com a lei em Judá. Josias ama a palavra de Deus. Mas este rei agora, Jeoaquim, odiava Jeremias. Jeremias está trabalhando, profetizando, durante o reinado de Josias, sombra e água fresca. Agora chega um homem chamado Jeoaquim que quer a sua cabeça, e ele continua profetizando. Rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Aqui nós estamos dentro da história. Por volta do ano 600 a.C., Jeremias está profetizando. E enquanto ele profetiza, alguns reis estão no trono. Primeiro rei, Josias, um rei temente a Deus. Segundo rei, Jeoaquim, um rei que não era temente a Deus e que odiava a pregação de Jeremias. Depois, Zedequias, o último rei do Reino do Sul. Este Zedequias até ouvia a pregação de Jeremias, mas não obedecia 100% àquilo que Jeremias pregava. O texto diz que Jeremias foi até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Ministério de 40 anos. Versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Versículo 2 já disse que a palavra do Senhor veio a ele. E agora no versículo 4, mais uma vez, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Irmãos, esse texto e essa expressão, veio até mim a palavra do Senhor, significa, os desígnios do Senhor vieram até mim. Os planos do Senhor vieram até mim. Deus se revelou a mim antes de se revelar ao povo. Deus tem um projeto para ajudar. Deus fala com Jeremias, para Jeremias falar com o povo. A mesma coisa, por exemplo, aconteceu com Abacuque. Abacuque ouviu de Deus em primeira mão que Jerusalém seria completamente destruída. Mas Deus não falou diretamente com o povo, Deus falou com Abacuque para que Abacuque falasse com o povo. Agora é a mesma coisa com Jeremias. Deus tem um projeto e um plano para ajudar. E o projeto e o plano para ajudar é juízo, mas depois restauração. Mas Deus não fala com todos os homens ali de Judá. Ele separa Jeremias para revelar os seus desígnios. Irmão, nós estamos diante de um profeta do Antigo Testamento, inspirado por Deus, e que traria a doutrina para aquele povo. Mas pensa na intimidade de um profeta para com Deus. O que o profeta fez?
Por que é que ele foi escolhido para ser profeta? Por que Deus falava com ele e não falava com o Zé das couves da esquina? Por que Deus falava com Jeremias? Ô irmão, você vai ver no versículo 1 que não tem a ver com Jeremias. Tem a ver com o nosso Deus. Olha o 5. Antes que eu te formasse, no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí por profeta às nações. A pergunta é, o que Jeremias tinha? Por que é que Deus chamou Jeremias? Porque Jeremias foi o profeta desta época em Judá. Por que Deus separou Jeremias? Não foi nada em Jeremias, e tudo em Deus. Antes que eu te formasse no ventre, a palavra formasse aí é yatsá. Yatsá no hebraico é a mesma palavra que Deus usa lá em Gênesis para formar o homem. A mesma palavra que Deus usa lá em Zacarias 12 para formar o espírito do homem. O que o texto está dizendo é, Jeremias não foi obra do acaso. Jeremias foi tecido pela mão de Deus. Jeremias foi formado pela mão de Deus, assim como eu e assim como você. E o texto está dizendo que antes de Deus, yatsá, formar com as próprias mãos Jeremias no ventre, antes de a sua mãe engravidar, antes do pai dele, Ilquias, conhecer a mãe dele, antes disso, o Senhor conheceu Jeremias. E a palavra conhecer aqui é se relacionar. Irmão, nós estamos diante de um Deus atemporal. Você tem 1995, 2000, 2015, 2024. Se Deus permitir, você chega até 2030, 2040. Você tem tempo, Deus não. Nós temos passado, presente e futuro, Deus não. Deus já está, você consegue compreender isso, se relacionando conosco no novo céu e na nova terra. Mas nós ainda nem chegamos lá. E Deus também estava lá no nosso nascimento, e está ainda. Por quê? Porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o primeiro e último. Isaías 44, longe de mim, distante de mim, fora de mim, não há outro Deus. É esse Deus atemporal que está dizendo, Jeremias, você está profetizando no tempo de Josias, no tempo de Jeoaquim, no tempo de Zedequias. Jeremias, você está 600 anos antes do Messias. Jeremias, você vai sofrer tanto nesse ministério. Jeremias, eu já estou vendo o final dos seus dias, mas eu também estou vendo o início dos seus dias, e antes mesmo de você existir, eu já te conheci. Antes de você se formar no ventre da sua mãe, eu já tinha um relacionamento com você. Outro grande homem de Deus que também foi chamado antes mesmo de nascer no ventre, Paulo, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Paulo disse que foi chamado para ser apóstolo antes mesmo dele nascer. Mas ele só foi convertido em Atos 9. E só se tornou apóstolo em Atos 13, no sentido de primeira viagem missionária. Porém, antes de nascer, Paulo já tinha sido separado. Para quê? Para ser apóstolo. Antes de nascer, Jeremias já tinha sido chamado por Deus. E o texto diz, antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, eu te separei, foi no ventre, Jeremias. Jeremias, eu te consagrei no ventre. Antes de você sair da sua mãe, você já tinha um crachá lá na convenção da igreja. Qual? Profeta. Antes de você começar a frequentar um lugar para encontrar a palavra de Deus, antes de ser boca de Deus, profeta. Irmão, você acha que você nasceu por acaso? Você acha que você nasceu por um descuido da sua mãe e do seu pai? Você acha que sua mãe ou seu pai ter te rejeitado, a sua família ter te rejeitado, significa que Deus não tem alguma coisa para você? A história da sua vida e o plano de Deus para a sua vida não começa quando você nasce, não, irmão. Não começa quando você entra na igreja, não, irmão. Não começa quando você conhece um pastor, não. Não começa nem quando você aceita Jesus, levanta a mão e diz, eu quero Jesus. A história da sua vida começa nos tempos eternos, na mente de Deus. Jeremias foi separado como profeta às nações, consagrado a profeta no ventre. Irmão, quem tem chamado é consagrado no ventre. O seu filho tem um chamado, foi consagrado no ventre. Você tem um chamado no ventre. Deus não
Espera você crescer para ver o que você vai decidir da vida, para ver se o que ele pode fazer com você. Não, é no ventre. É no ventre. Deus não está esperando a sua decisão, Deus já decidiu. É no ventre. Deus não está esperando, deixa eu ver se o Paulo vai lá no culto amanhã para ver se eu posso fazer aquilo que eu tenho que fazer na vida dele. Não, é no ventre. Deus já tinha preparado Paulo, separado Paulo para estar aqui nesse culto tocando esse saxofone hoje. Por quê? No ventre. Deus não separou a Bebete, ai meu Deus do céu, a Bebete agora. Quantos anos ela tem? 30 anos, 40 anos. Quanto que ela vai vir para Cristo? 20 anos de idade. Não, é no ventre. Bebete vai liderar as mulheres, vai liderar a oração, vai liderar a igreja, vai fazer serviço na igreja. Quando? No ventre. No ventre. Versículo 6, a humanidade do profeta. Irmãos, antes do 6, o texto diz, no 5, e te constituí profeta às nações. Jeremias foi um profeta do reino do sul, mas Deus estendeu o seu ministério para as nações. Se você ler comigo do capítulo 25 até o capítulo 46, você vai ver Jeremias profetizando contra nações. Mas ele era um profeta de Judá. Se Deus que consagrou, irmão, se Deus que separou, Deus expande as estacas do ministério. Deus levanta pessoas para lugares locais específicos, mas que esses ministérios locais e específicos também tocam outros lugares. Jeremias está trabalhando no reino do sul, mas outras nações também vão ouvir sobre Jeremias. E vão ouvir de Jeremias. É isso que Deus está prometendo para Jeremias. No chamado de Jeremias, Deus está falando tudo isso para ele, irmãos. Já era o suficiente para compreendermos, para Jeremias compreender, para Jeremias aceitar, para Jeremias ouvir a palavra e ficar feliz e confiante, era, não era? Irmão, se o Senhor Jesus virasse para você e falasse hoje, ô fulano, foi no ventre. No ventre eu te separei. No ventre eu te consagrei. No ventre eu te chamei. Você sairia daqui com dúvidas? Se Deus virasse pessoalmente para você, falando no ventre eu te separei como pregador, no ventre eu te separei como pastor, no ventre eu te separei como obreiro, no ventre eu te separei como diácono, você sairia daqui com dúvidas? Sim ou não? Uma pergunta, vocês estão olhando para mim e não estão respondendo? Sim ou não? Vocês são mais crentes que Jeremias. Olha o versículo 6. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Você me disse, eu não sairia daqui com dúvida. Jeremias diante de Deus, Senhor, isso aí não é para mim não. Senhor, eu sou apenas uma criança. Não sabemos a idade ao certo de Jeremias, porque essa palavra criança poderia ser para uma pessoa de 3 meses até 24 anos de idade. É a mesma palavra. Então pode ser que Jeremias estivesse aqui 15 anos, poderia. 20 anos, poderia. 24 anos, poderia. Mas o certo é, eu sou limitado, pequeno, inexperiente. Eu sou apenas uma criança. Sou só uma criança. Me ensina o que fazer. Jeremias está dizendo para Deus, eu não consigo. Olha Deus para Jeremias, antes de você nascer eu te conheci. E no ventre da tua mãe eu te separei como profeta das nações. Você quer aqui? Eu acho que é, pede lá para baixar um pouquinho. Olha Deus para Jeremias. Jeremias, antes de você nascer eu te conheci, no ventre da sua mãe eu te separei. E eu não te separei para qualquer coisa não. Eu te separei para ser profeta das nações. Não dou conta. Ô irmão, quem não tem chamada, bate no peito e diz, isso aí é mole. Mas quem sabe o que Deus chamou, quem sabe o peso do ministério, quem sabe a seriedade do ministério, se sente despreparado. Olha para o peso que é trabalhar para Deus e diz, Senhor, olha a expressão, Senhor Deus, imagina Jeremias dizendo, Senhor, o Senhor não está entendendo. O Senhor não está sabendo. O Senhor não me conhece, não? Eu te conheço tanto que eu te conheci antes de você ser formado. Senhor, mas você não sabe minha limitação, não? Eu sei a sua limitação, mas eu te separei, foi no ventre. Senhor Deus, mas é tanta coisa, é tão grande, é tão pesado. Mas eu não erro, não, eu te separei como profeta das nações. Eu não passo de uma criança.
Eu sou pequeno e limitado. Mas o versículo 7 diz assim: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Jeremias, eu sou uma criança, Deus não fala isso. Jeremias diz, eu sou limitado, Deus não fala isso. Jeremias, eu sou pequeno, não dou conta, Deus não fala isso. Não foque nisso. Não defina a sua vida nisso. Você é pequeno, limitado, Jeremias, mas sou eu que estou te chamando. Você não dá conta, Jeremias, mas sou eu que estou te chamando. Jeremias, por que você está focando em você e não focando em quem te chamou? Jeremias, você acha que eu acho que você dá conta? Você acha que eu acho que você é capaz? Eu não te chamei porque você é capaz. Eu não te chamei porque você é experiente. Eu não te chamei porque a minha esperança está em você, Jeremias. Eu não vi em você algo para te chamar, Jeremias. Foi antes de eu te formar, Jeremias. Deus chamou Jeremias antes dele ser um ser humano. E agora o ser humano, Jeremias, está dizendo, eu sou limitado. Deus está dizendo, foi antes, Jeremias, antes. Você não precisava nem existir, Jeremias, para eu te separar. Agora imagina você com essa idade, já dá para fazer muita coisa. Mas olha o versículo 7. Porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Irmão, o segredo não está em você, o segredo está na chamada. O poder não está em você, o poder está no envio. É Deus que está enviando Jeremias para ser profeta em um dos momentos mais difíceis do Reino do Sul. Porque a Babilônia destruiria o Reino do Sul, invadiria o Reino do Sul 3 vezes. Destruiria o templo de Jerusalém. Destruiria a cidade. E Deus está chamando Jeremias para esse tempo. Irmão, quem dera se Deus tivesse nos chamado para um bom tempo. Mas Deus nos chamou para os últimos dias. Deus nos chamou para pregar, irmãos, para um povo que é de dura cerviz. Deus nos chamou para pregar para um povo que quer coceira nos ouvidos. Deus nos chamou para pregar em uma geração que está atrás de fábulas e não de Bíblia Sagrada. Deus chamou Jeremias para pregar no momento idólatra da cidade de Jerusalém. Ô irmão, profeta só na hora boa aparece um monte. Profeta só para pegar coisa boa aparece um monte. No próprio livro de Jeremias, no capítulo 28, aparece um profeta chamado Ananias, dizendo que o cativeiro babilônico duraria só 2 anos. E a pregação de Jeremias era 70 anos. Deus vai derramar juízo ao profeta Ananias, mas é só 2 aninhos. Olha Jeremias, são 70 anos. Irmão, o que é mais fácil pregar? Que o cativeiro vai durar 2 anos? Ou que o cativeiro vai durar 70 anos? O que é mais fácil pregar, irmão? É muito mais fácil pregar que o cativeiro vai durar 2 anos. Mas não era a mensagem de Deus. A mensagem mais fácil nem sempre é a mensagem que Deus está mandando pregar. Jeremias sabia disso e Jeremias foi chamado no ventre e separado por Deus. Quem é separado por Deus no ventre não diz que o cativeiro vai durar 2 anos. Quem é separado no ventre por Deus diz que o cativeiro vai durar o que tem que durar. Quem teve o seu chamado por homens, prega o que os homens querem ouvir. Mas quem foi chamado no ventre por Deus, prega o que Deus manda pregar. Jeremias está aqui dizendo, Senhor, eu sou limitado e inexperiente. Deus diz, não foque nisso, não diga isso, porque o poder está no envio. O poder está em quem chama e não em quem é chamado. Sabe o que eu ouço muito? Pastor, vou parar. Pastor, dou conta mais nem. Pastor, estou entregando, está aqui a chave. Pastor, vou desistir. Está olhando para quem foi chamado, não para quem chamou. Senhor, eu não quero mais. É claro. Está pesado? É claro que está pesado.
Me fala um ministério que é tranquilo, que eu vou para lá, deixa vocês aqui. Me fala um ministério sem problema, que eu vou para lá. Me fala um lugar que só tem coisa boa, é sempre a igreja do outro, já reparou? A outra igreja é melhor que essa aqui. A outra igreja não tem esses problemas. Vai para lá para você ver se não tem. Se não tiver, começa a ter. Por quê, pastor? Porque você chegou lá. Olha o problema chegando. Vou mandar um áudio para o seu pastor novo. Problema, hein? É ou não é? Não existe sombra e água fresca no ministério. E tem gente querendo desistir do ministério porque está olhando para quem foi chamado para ele. Esquece que Deus chamou no ventre. Esquece que o poder está em Deus, não em nós. Olha o que Jesus disse, irmão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então vão e façam discípulos. Não é para fazer discípulo no poder da sua eloquência. Não é para fazer discípulo no poder da sua vontade, do seu querer. É para fazer discípulo na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. Não temas. Essa expressão aparece muito na Bíblia. Não temas. Porque essa expressão aparece muito na Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita para que homens conheçam um pouco de Deus. E o homem teme. O homem tem medo. Irmão, qual de vocês aqui nunca sentiu medo? Medo da chamada, medo do novo, medo do diferente, medo de alcançar, medo de avançar, medo. Mas a palavra de Deus é: não temas. Irmão, você vai ter que decidir nessa manhã: ou você vive por aquilo que está escrito, ou você vive por aquilo que você sente. Tem gente sendo guiado por aquilo que sente, não pelo que está escrito. Tem gente sendo guiado pelo que sente, não pela chamada. Aí o pastor está triste. Se o pastor está triste, não prega. Se o pastor está com problema, não vai na igreja. Se o pregador não está com a vida 100%, ele para o ministério. Quando eu estiver melhor, eu volto. Então você não vai voltar nunca. Tem um problema com sua mãe. Aí amanhã é com a sua esposa. Aí depois é com seu filho. Aí depois é no seu trabalho. Irmão, é problema. Como é que nós vamos esperar a perfeição na nossa vida para começar? Não, irmão. É não temas. É como a sunamita. Vai tudo bem, vai tudo bem. Você acha que os obreiros da igreja passam a semana inteira só na tranquilidade? Mas os obreiros estão aqui, tem diaconia, tem louvor, tem pregador, tem oração, tem kids. Toda semana funciona tudo direitinho. Mas não é porque a semana dos obreiros foi perfeita. Não, mas é porque eles têm uma palavra: não temas. Por que é que nós estamos aqui domingo após domingo, quarta após quarta e puxão de orelha? Tem gente faltando na quarta, eu estou vendo, hein? Era para vir e não está vindo. Se você trabalha, tudo bem. Mas quarta-feira, 8 horas, estou te esperando aqui. Tem gente parando de vir no estudo bíblico. Cuidado com isso. Ok? Então volta para o estudo bíblico. Voltando. Tem gente que acha que a vida tem que estar perfeita e a semana perfeita, mas Deus está dizendo: é para não temer. Ô irmão, eu queria ser igual a sunamita. Eu estou atrás do profeta. Vai tudo bem, vai tudo bem. Mas meu filho está morto, mas vai tudo bem. Eu sei que já não vai nada bem. As pessoas reclamam: não vai nada bem, chega em mim. Mas é difícil ouvir alguém assim: vai tudo bem. Como é que eu faço para ir tudo bem? Tem que estar tudo bem para ir tudo bem? Não. Para ir tudo bem tem que cantar: os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Pronto. Eu estou na batalha, eu estou na guerra. Eu estou na luta, irmão. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. É assim que eu sei que vai tudo bem. Não é que está tudo bem. Vai tudo bem porque eu sei onde eu estou chegando. Vai tudo bem porque eu sei o meu alvo. Vai tudo bem porque eu sei para onde eu estou indo, irmão. Por isso que vai tudo bem. Por que vai tudo bem na vida do crente? Porque o crente tem um endereço: novo céu e nova terra. E é para lá que eu vou. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Aí chega os filhos de Belial: se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Oh, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã.
E nós estamos mais perto de Canaã hoje do que domingo passado. Se Deus permitir que a gente chegue domingo que vem, nós vamos estar mais perto de Canaã do que hoje. Nós estamos numa caminhada. Vai ficar murmurando igual o povo do deserto? Ou vai caminhar marchando? Aí, ó, marchando de novo, Patrícia. Cadê a Patrícia? Cadê a Patrícia? Marchando de novo, Patrícia. Até Canaã. A palavra é: não temas. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Olha a promessa de Jeremias, irmão. Não temas, porque eu vou te livrar. Jeremias tinha uma promessa de livramento. Agora vamos ver o ministério de Jeremias. Foi preso num tronco, no meio de uma praça. Foi preso numa cisterna. E foi preso no Egito. Uai, Senhor, mas é o capítulo 1 do meu livro. Senhor, o Senhor prometeu que ia me livrar. Eu estou preso no tronco aqui, Senhor. Mas não ficou lá para sempre, foi livrado. Senhor, o Senhor disse que ia me livrar. Eu estou dentro de uma cisterna. Mas está livrado, não vai ficar lá para sempre, não. Senhor, e o Egito? O Egito também não é para sempre. Pode demorar 400 anos, irmão, mas não é para sempre. E outra coisa também, Deus te chamar, não significa que Ele vai te livrar de problemas. Mas Ele vai te livrar do mal e do homem mau. Livra-nos do mal, é a oração. Mas o Jeremias, que tinha a promessa de ser livre dos homens maus, sofreu na mão dos homens maus, porque faz parte. Todo sofrimento não é para sempre, mas todo crente passa por sofrimento, passa por luta. E na luta Deus está fazendo o quê, irmão? Forjando. Olha Tiago, capítulo 1. Irmãos, fiquem felizes quando passardes por várias provações. Não é por uma não me deixa feliz, não. Ô Senhor, 2 provações não me deixa feliz? E 3, eu vou te mandar 3 essa semana, Mateus, tá bom? Tá bom, não. Manda 5, Senhor. Por quê? Porque eu quero ficar feliz. E como é que o crente fica feliz? Quando passardes por várias provações. O crente de hoje nunca leu Tiago. Porque passa uma provação, pastor, estou indo embora do ministério. Pastor, estou desistindo da vida. Quando, na verdade, quanto mais provação para o crente, irmão, melhor. Por quê? Porque o crente sai de lá mais cascudo. Sai ou não sai, irmão? Mais experiente. Passei por essa. Está pronta para outra? É a frase que a gente tem que falar mesmo. Para o crente está pronto para outro, ô Igor? Não sei se você está pronto para outro, não. Não senti firmeza, não. Está pronto ou não está, varão? Responde aí, meu amigo. Sim. Pronto. Aleluia. Está pronto para outro. Deus prometeu livrar. E Deus livrou. Mas permitiu também dificuldades na vida de Jeremias. É chamado de profeta chorão. Sabe por que ele é chamado de profeta chorão? Sabe por quê? Qual do versículo 1? Será que você pode ler de novo o versículo 1? Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes. Não entendeu? Eu explico. Se Jeremias era profeta, a palavra de Deus vinha através dele, é verdade. Mas ele também era sacerdote. E sacerdote é representante de Deus, ou melhor, do povo, diante de Deus. Jeremias profetizava, Jeremias exortava, Jeremias pregava coisa pesada, Jeremias também pregava consolo, mas quando ele voltava, ele chorava pelo povo, porque era sacerdote. Um profeta com coração de sacerdote. O que adianta vir aqui bater nos 6 a manhã inteira e ir embora e não estar nem aí para vocês? O que adianta só exortar, criticar, falar mal, mandar corrigir e não chorar pelas vidas? O pregador de verdade ama pregar, mas ama as pessoas pelas quais ele está pregando. Jeremias era sacerdote, irmão, responsável pelas coisas espirituais. Jeremias sentia na pele a dor pelo povo. Ô, irmão, a sua oração pode ter um efeitozinho, mas se você colocar amor na oração, o efeito dobra.
A sua pregação pode ter um efeitozinho, mas se você colocar choro na pregação, o efeito dobra. O seu serviço a Deus, irmão, se feito mecanicamente não interessa. Mas se você vem servir amando as pessoas, o efeito dobra, mas o choro também dobra. Deus está te chamando para chorar por esse lugar, irmão. Deus está te chamando para derramar lágrima pelas pessoas desse lugar, irmão. Deus está te chamando para ser um profeta, ok, mas venha como sacerdote também. Venha como representante. Aponta o dedo e corrige. Está errado. Ok, está errado mesmo. Mas como a gente pode consertar? Está errado. Ok, está errado. Mas qual é a sua missão para consertar? Versículo 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Irmão, que chamado é esse? Que ministério é esse? Lembra de Elias, depois que o filho da viúva de Sarepta ressuscitou? Agora eu sei que as palavras de Deus na sua boca são verdades. Deus agora está dizendo para Jeremias: na sua boca agora só tem minhas palavras. Ô irmão, profeta não conversa fiado, não. Profeta não perde tempo, não. Profeta não fica jogando palavras ao vento, não. Na boca de profeta tem palavra de Deus. Agora Jeremias seria porta-voz de Deus. Agora, o que Deus fosse falar na terra, passaria por Jeremias. Agora, se Deus quisesse dar um recado ao povo, ele falaria primeiro com Jeremias. Como é que era a vida desse homem, irmão? Depois de receber esse chamado, será que Jeremias voltou para perder tempo? Depois que Jeremias recebeu um chamado desse, você acha que ele estava preocupado com o Atlético Cruzeiro? Você acha que ele estava preocupado em firmar estacas nessa terra? Depois de ouvir de Deus, que a boca dele seria usada nessa terra, como porta-voz. Olha a autoridade que Jeremias tinha, irmão, versículo 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Deus está dizendo: da sua boca vai sair palavra minha. Deus está dizendo: agora você é autoridade na terra. Não por causa de você, mas por causa de mim. Eu estou te colocando como autoridade sobre nações e sobre os reinos. Ô irmão, na Bíblia vários profetas questionaram reis. Alguns perderam a vida por isso. Mas aquilo que Deus mandava falar, eles falavam. Aquilo que Deus mandava pregar, eles pregavam. Jeremias agora está sendo colocado como um líder da nação. A sequência do versículo 10 vai mostrar para nós 6 funções do ministério de Jeremias. 6. 4 são negativas e 2 positivas. Jeremias foi chamado para 6 funções na sua profecia. 4 eram pesadas, 2 eram menos. Eu te chamei, Jeremias, para quê? Para arrancar, 1, derrubar, 2. Isso é para pregar contra pecado. Jeremias foi chamado para arrancar e derrubar. Ô irmão, a nação é idólatra. A Babilônia vai destruir. Tem falso profeta Ananias. E Deus chama Jeremias para pregar contra pecado. Ô irmão, qual a chance desse ministério frutificar? Só frutifica porque é Deus que está chamando. Porque Jeremias está na contramão de sua nação. Jeremias está na contramão de seus contemporâneos. A cidade está destruída, a nação será destruída, o juízo virá, e ainda vem um profeta para falar coisa ruim, pior ainda. E hoje em dia só tem profeta que dizendo, só vai melhorar. É fácil, só vai melhorar. É muito fácil. Agora, pregar contra pecado. Na época de Jeremias já era difícil. Imagina hoje que é a época do não julgueis. Você falar irmão, se você falar hoje que uma coisa é pecado, 50 pessoas vão vir para você falar que você está julgando, 100 pessoas vão falar que você não pode falar aquilo, e outras 200 pessoas vão falar que não é pecado. Essa é a nossa geração. O que é pecado hoje não é pecado mais. O que é pecado antigamente, melhor dizer, não é pecado mais hoje.
Jeremias está sendo chamado para pegar conta dessas coisas. Agora, olha, mais coisa, ó, para destruíres e arruinares. Deus está chamando Jeremias para pregar juízo. Deus está chamando Jeremias para pregar juízo. Prega para esse povo o quê? Contra o pecado deles. Não vão gostar de mim, não. Normal. Agora prega sobre juízo. Não, pastor, você não está entendendo. Agora nós só pregamos sobre o céu. Agora nós só pregamos sobre vitória. Deixa eles, Jeremias, você não. Jeremias, é o que eu mandar que você vai falar. Não é o que o líder da sua instituição mandar que você fala, não. Não é o que os outros pastores estão falando que você fala, não. Não são as pessoas que vão te influenciar, não. É o que eu mandar que você vai falar. Isso tem um peso. Isso tem um peso. Falar o que Deus está mandando falar, irmão, tem um peso. Mas também Jeremias foi chamado para duas bênçãos. Para edificares e para plantares. Então também não é só juízo. Também tem esperança. Por que é que Jeremias está sendo chamado para pregar também sobre esperança? Porque Jeremias também profetiza a volta do cativeiro babilônico. Se Jeremias profetiza a ida para a Babilônia, Jeremias também profetiza a volta da Babilônia. Se Jeremias fala que o cativeiro iria começar, Jeremias fala que o cativeiro vai terminar. 70 anos. 70 anos tem início, mas também tem fim. Olha como é que é a ótica, né? 70 anos de cativeiro. Se você olhar para o lado negativo, nós tem um início. Eu vou para o cativeiro. Mas se você olhar para o lado positivo, daqui 70 anos acaba. 70 anos de cativeiro. É uma bênção. Por que é bênção? Porque vai acabar um dia. Porque o que aquele povo merecia era ficar no cativeiro para sempre. Mas Deus ainda foi misericordioso com eles, para falar que duraria 70. É por isso que em Jeremias tem um texto que a gente usa, né, para nós, mas na verdade é para a volta do cativeiro babilônico, mas pode ser aplicado a nós, como toda a Bíblia. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Como é que a gente pega esse texto? Então tudo que eu desejo, Deus vai me dar, porque Ele que tem pensamento a meu respeito, então eu quero aquilo que Ele vai me dar. Mas quando Jeremias disse isso vocês vão voltar do cativeiro babilônico. Vocês voltarão para o cativeiro babilônico. O meu pensamento para vocês, Judá, é um pensamento de paz. Versículo 11 e 12 a gente encerra. Veio a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Olha isso, o que você está vendo, Jeremias? Uma amendoeira. E o que tem amendoeira? A palavra no hebraico para amendoeira é quase igual à palavra no hebraico para velo. Deus está fazendo uma troca de palavras aqui, um jogo de palavras, para Jeremias entender que da mesma forma que a amendoeira floresce na primavera e está pronta para dar fruto, Deus também está velando para que a sua palavra frutifique na vida dele. Da mesma forma que a árvore dá fruto, a palavra de Deus também dá fruto. E é Deus que está velando para cumprir sua palavra. Irmão, se você falou de você, irmão, Deus não tem nada com isso. Se os homens falaram de você, para você, Deus não tem nada com isso. Mas se foi Deus que chamou, se foi Deus que separou, se foi Deus que prometeu, Ele está velando para que a palavra dEle se cumpra. Ele está trabalhando para que a palavra dEle se cumpra. O que você está vendo, Jeremias? Uma amendoeira. Da mesma forma eu velo para que a minha palavra seja cumprida. Um dos chamados mais maravilhosos da Bíblia é o chamado de Jeremias. Não promete a Jeremias só bênção, e não diz para Jeremias pregar só bênção, mas diz que ele seria usado e que foi separado desde o ventre. Talvez você chegou aqui nessa noite achando, nessa noite é daqui a pouco, nessa manhã, achando que você não tem chamado. Deus não me chamou. Está difícil. Ele te chamou, irmão, é por isso que está difícil. Deus não tem nada comigo. Tem, mas está difícil, mas é por isso que está difícil. Deus não está preparado ou querendo nos fazer filhos mimados, mas filhos que confiam nele, irmão. É para confiar em Deus.
É para descansar em Deus. É para aguardar em Deus. Porque Ele chamou a gente, irmão, no ventre. No ventre. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Vocês vão receber a ceia agora. Queria que, assentados, vocês recebessem a ceia. Depois que vocês receberem a ceia, vocês podem ficar em pé. E vamos louvar ao Senhor. Depois que vocês receberem, fiquem em pé e louvem a Deus. Sonda-me, Senhor.